Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar sobre soma e subtração de números naturais, certo? Então veja só, a primeira coisa, o que são números naturais? O que são esses números naturais de que eu estou falando? Primeiro, os números naturais, ele é um conjunto de números que ele é representado pela letra N maiúsculo, certo? Com um traço do lado. Ou então, com um traço aqui no meio, certo? E esse conjunto de números nada mais é do que os números que a gente utiliza para contar, né? Que é o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Então, veja só, esses números ele não tem parte fracionária, né? Ou seja, 1,4, por exemplo, que aqui é a parte inteira, que é a parte decimal, certo? Então, ele não tem aqui essa parte decimal. Aqui, por exemplo, 4 décimos não faz parte desse conjunto de números naturais. Então veja que os números naturais, eles são números apenas com a parte inteira, né? Ele não tem a parte decimal, ok? Pronto, então as nossas operações de soma e subtração será apenas com esses tipos de números aí, ok? Que tem somente a parte inteira. Então vamos tratar agora da soma de números naturais. Então para começar, vamos começar aqui com essa situação. Aí vamos ver aqui o que diz essa situação. Olha só, em uma papelaria foram vendidos 329 lápis em um dia. E no dia seguinte foram vendidos 287 lápis. Certo? Então, quantos lápis foram vendidos ao todo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que a questão ele te dá duas quantidades aqui, certo? Que é a quantidade de lápis que foram vendidos em um dia e a quantidade de lápis que foram vendidos no outro dia. E o que ele quer é saber qual é a quantidade total disso daqui, certo? Ou seja, então ele quer que você junte essas duas quantidades para saber quanto é o todo, ok? Então isso aí está relacionado à operação de soma. Então a gente tem que somar esses dois números, o 329 mais 287, certo? E o que ele quer saber é esse total aí. Quanto é esse total? Então, para fazer essa soma, a gente vai recorrer ao que se chama de algoritmo da adição, certo? Que nada mais é do que você colocar ordem embaixo de ordem de cada número. Por exemplo, aqui você tem 329. O 9 está na ordem das unidades, né? O 2 aqui está na dezena, está na ordem das dezenas. E o 3 nas das centenas. Aqui no 287, o 7 está na ordem das unidades, o 8 está na ordem das dezenas e o 2 está na ordem das centenas. Então, o que você tem que fazer? Botar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Pegando aqui, então, as centenas, dezenas e unidades. A gente teria primeiro 329 seria 329 e depois 287. 287. Pronto. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Pronto. Agora a gente pode resolver. Pronto. Isso daqui é o que a gente chama de algoritmo da adição, certo? Que é esse procedimento que a gente utiliza para somar. Ok? Então aqui a gente pode somar ordem por ordem, certo? Cada ordem separada, que isso aí facilita mais o processo de soma, certo? Então vamos ver aqui, ó. Vamos primeiro somar a ordem das unidades. Então a gente tem aqui 9 mais 7. Quanto é então 9 mais 7? Olha, se você não souber de cabeça, é só você pegar, né? Contar nos dedos. Você conta 7 dedos. Depois conta a partir de 9. 9. Aí você tem 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto, então 9 mais 7 é igual a 16. Aí veja o seguinte, a gente está falando de unidades, né? São 9 mais 7 unidades. Então, esse resultado aqui, ela também são em unidades. Então, unidades, você pode perceber que aqui você tem 16 é 10
mais 6, né? E a gente viu na aula passada que a cada 10 unidades a gente tem uma dezena, né? Pronto, se a gente tem então aqui uma dezena e 6 unidades, o que vai acontecer é que a gente vai ter aqui 6 unidades, certo? Nessa parte aqui que representa as unidades, ok? E no caso da dezena que foi formada aqui nas unidades, a gente vai acrescentar bem aqui, na casa das dezenas, ok? Então, veja só, a resposta foi 16. Então, fica o 6 das unidades aqui. E o 10, que forma uma dezena, vai aqui para a casa das dezenas, ok? Para ser somado junto com as dezenas aqui, com as outras dezenas. Então, vamos lá. A gente tem aqui 2 dezenas mais 8 dezenas, a gente tem o quê? Vai ser 10 dezenas. Aí, mais uma dezena que veio da ordem das unidades, será 11 dezenas, certo? Então, da mesma forma que a anterior, veja só. Você tem aqui 11 dezenas. Então, veja, 11 dezenas é a mesma coisa que 10 mais uma dezena, né? Então, a gente tem aqui 10 dezenas mais uma dezena. Veja só, a gente viu na aula passada que a cada 10 dezenas a gente forma uma centena, né? Então, veja só, a cada 10 dezenas a gente forma uma centena. Pronto. Então, já que o que a gente tem aqui é uma dezena mais uma centena, a gente vai colocar então a parte correspondente das dezenas aqui, certo? Embaixo das dezenas, na ordem das dezenas. Essa parte aqui vai representar as dezenas. E o que é correspondente à centena, essa daqui, a uma centena, a gente vai colocar aqui na classe das centenas, para ser somado junto com as outras centenas, certo? Então, a gente tem o que aqui? 3 centenas mais 2 centenas, são 5 centenas, mais uma centena que veio da ordem anterior, a gente vai ter 6 centenas, ok? Pronto, então, a soma aqui é feita dessa forma. Então, você tem aqui, como resposta, 616, ok? 6 unidades, uma dezena e 6 centenas. Pronto, então a gente pode dizer aqui que foram vendidos então 616 lápis. Ok? Então a resposta é essa daqui, foram vendidos 616 lápis. Então vamos ver agora sobre nomenclatura, certo? Essa conta que a gente viu aqui anteriormente, a gente precisa dar nome a essas partes. Então como é que a gente chama cada parte dessa daqui? Essas duas primeiras partes, aqui, né, que a gente está somando um com o outro, isso aí é o que a gente vai chamar de parcelas, ok? Então a gente tem aqui 329 e 287 são as parcelas da soma. Okay? E o resultado, que é o 616, é o que a gente chama de soma, ou total. Mas, além da nomenclatura, a soma ela também tem propriedades, né? que a gente vai ver agora. Então, a primeira propriedade que a gente vai ver vai ser a propriedade comutativa, certo? E para falar dessa propriedade, a gente vai ver uma situação agora. Aí, o que diz essa situação aqui? Ó, Alex somou algumas despesas mensais a seguir. Então, ele somou R$ 112, certo? Da conta de energia e R$ 77 de água, que foi a despesa de água que ele teve. Eu só vou fazer uma observação aqui, ó. Essa vírgula, ela está separando reais de centavos, ok? Se vocês acaso encontrarem um número com um ponto, por exemplo, aqui, tiver um ponto aqui, esse ponto, ele está separando as classes, ok? Nesse caso aqui está separando a classe de milhar da classe das unidades simples, certo? Aí se eu tivesse aqui uma vírgula, ele está separando a parte inteira, que é essa daqui da esquerda da vírgula,
da parte decimal, certo? Em se tratando de reais, nesse caso, estaria separando aqui os reais dos centavos, certo? Então, não vão confundir. O ponto tem uma função e a vírgula tem outra função diferente do ponto. Ok? Então, o que a gente não pode é confundir a vírgula com um ponto. Então, voltando aqui, ó. Ele faz a pergunta, né? Qual é a ordem correta da soma? É 77 mais 112 ou 112 mais 77? E por quê? Então, para a gente responder essas perguntas, vamos primeiro realizar a soma. Vamos primeiro fazer essa daqui, né? 112 mais 77. Vai ficar aqui 112 mais 77. Okay. Como a gente viu, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena. Como aqui não tem centena, mas você poderia acrescentar um zero aqui se quisesse igualar a quantidade de casas, mas não precisa, né? Porque como aqui está à esquerda do número, aqui já se sabe que aqui não há centena, certo? Então, se você colocar um zero, vai estar dizendo a mesma coisa, não há centenas aqui. Ok? Agora vamos fazer a soma, né? 2 mais 7, 19. 1 mais 7, 8. E uma centena, mais nenhuma centena, continua com uma centena. Então, vai dar R$ 189. Agora, vamos fazer a outra conta aqui. 77 mais 112. Aqui, da mesma forma, né? Professor, aqui não tem um número. Ok, aqui não tem centena. Então, quer dizer que aqui seria zero, né? Aí você pode colocar o zero ou não. Tá no mesmo, né? Por que não precisa aqui? Porque aqui não existe risco de fazer confusão com os números, ok? Então, vamos lá, ó. 7 mais 2, 9. 7 mais 1, 8. E aqui 0 mais 1, continua 1. O que você percebe é que as duas respostas são iguais, né? Então, respondendo a pergunta, qual é a ordem correta da soma? É qualquer uma das duas, né? E por quê? Porque, independente da ordem que você some as parcelas, ele vai dar o mesmo resultado, ok? Então, ó, as duas ordens são corretas, por quê? Pois, independente da ordem das parcelas, o resultado será sempre o mesmo. Okay? Isso daí é justamente o que diz a propriedade comutativa da adição, que ele diz que em uma adição, podemos trocar a ordem das parcelas, que a soma não se altera. E essa daí justamente é a propriedade comutativa da adição. E agora a gente vai falar de uma outra propriedade da adição, que é a propriedade associativa. E para isso a gente vai ver mais uma outra situação, certo? Para tentar ilustrar essa propriedade. Que diz o seguinte: Alex lembrou de adicionar mais uma despesa mensal, né? Alex que tinha adicionado duas despesas, né? A conta de água e energia na situação 2 anterior. Então agora ele lembrou de adicionar mais uma despesa, que era R$ 388 de aluguel. Então ele fez as contas na seguinte ordem: foi 77 mais 112 mais 388. Mas seu amigo André, ele disse que era melhor somar as duas últimas parcelas e depois a primeira. Então, letra A, qual é o resultado dos dois modos? E a B, qual dos dois modos está correto e por quê? Pronto, então para a gente responder aí as duas perguntas, a gente vai fazer as contas do modo de Alex e do modo de André, ok? Então vamos lá, ó. No modo de Alex, a gente tem o que aqui? 77 mais 112, que a gente viu na questão anterior, que era 189, né? Pronto, então 189 mais 388. Pronto, então a conta de Alex agora vai se resumir isso aqui, é 189 mais 388. Então 189 mais 388, quanto é?
Pronto, 189 mais 388. Então, a gente tem aqui que 9 mais 8 é 17. E a gente viu, né, que como 17 unidades é uma dezena e 7 centenas, a gente pega a dezena aqui e coloca aqui, para ser somada com as outras dezenas. Então, 8 dezenas mais 8 dezenas são 16 dezenas. Então, mais 1, que veio das unidades, formam 17 dezenas. Certo? Da mesma forma, 17 dezenas, né? Como é formado por 10 dezenas mais 7 dezenas, a gente sabe que 10 dezenas formam uma centena. Então, esse 1 aqui, ele vai para a casa das centenas, para ser somada com as outras centenas, certo? E as dezenas aqui fica. Então, uma centena mais 3 centenas, 4 centenas, mais uma centena, são 5 centenas. Pronto, então a gente tem o que aqui? 577 reais. Então, o resultado dessa soma aqui vai ser 577. Agora vamos somar aqui do modo de André, certo? Ele falou que o ideal é somar as duas últimas parcelas primeiro, que era 112 e 388. Vamos somar aqui 112 mais 388. A gente vai ter o que aqui, ó? 2 mais 8 é 10, né? Como a gente viu, é 0 unidades e uma dezena. Uma dezena, então, vai para a casa das dezenas para ser somada com as outras dezenas. Então, a gente tem aqui 8 dezenas mais uma dezena, 9 dezenas. Mais uma dezena, são 10 dezenas. Pronto, então, novamente, 10 dezenas equivale a uma centena, né? E 0 dezena. Então, pegar uma centena, coloca aqui para ser somada com as outras centenas. Então, uma centena mais 3 centenas, 4 centenas, mais uma centena, que veio das dezenas, 5. Então, a gente tem 5 centenas. Pronto, então o resultado aqui seria 500. Então, o que falta ainda somar é 77. 77. Então, a gente vai somar aqui, ó, 77 mais 500. Certo? 77 mais 500 vai ser igual a quanto? Nem precisa fazer muita conta, né? Que a gente sabe que 77 mais 500, como aqui são 0 unidades mais 7 unidades, 7 unidades. 7 dezenas mais 0 dezenas, 7 dezenas. E aqui 5. Pronto, são 577. Então, o que a gente tem aqui, 577 reais. E aqui no modo de Alex, 577 reais também. Ok? Aí, para responder a letra B agora. Então, qual dos dois modos está correto? E por quê? Bem, os dois modos estão corretos, porque a ordem da soma das parcelas não vai alterar no resultado. Ele sempre vai ser o mesmo, certo? Então, tá aqui, ó, os dois modos estão corretos porque a ordem das operações das parcelas não altera o valor do resultado. E é justamente essa característica da adição que a gente chama de propriedade associativa da adição, que é o que diz: em uma adição de 3 ou mais parcelas, podemos associar essas parcelas de diferentes maneiras sem que a soma se altere. Ou seja, no caso da soma, você pode somar as parcelas em qualquer ordem, que não vai alterar o resultado. O resultado vai ser sempre o mesmo, certo? Agora fica a pergunta: você concorda com o que André disse? E por quê? O que foi que André disse? Vamos tentar relembrar. Vamos dizer aqui, ó. André disse que era melhor somar as duas últimas parcelas e depois a primeira. E aí, você concorda com isso? Que é melhor somar as duas últimas parcelas e depois a primeira? Por quê? Veja como André fez. Primeiro somou 112 mais 388. O resultado foi um número redondo, né? Um número com zeros. Isso aí a gente chama de número redondo, certo? Aí ficou mais fácil de você somar com o outro número restante.
certo? Ficou mais fácil, ou seja, você reduziu o trabalho das operações aí, no caso de André, certo? Não é que o caso de André esteja correto e o de Alex errado. É apenas uma maneira melhor de facilitar as contas, certo? Então, nesse caso, veja só, André disse que seria melhor, e de fato, a segunda soma, 77 mais 500, dá menos trabalho. E essa é justamente a vantagem da associatividade da adição. Porque você pode associar as parcelas, né, somar de uma forma em que fique melhor, você chegue a um resultado mais rápido, seja mais fácil. De uma forma em que ele dê menos trabalho, certo? Bom, pessoal, então agora a gente vai falar da subtração de números naturais, certo? E para a gente falar da subtração, a gente vai recorrer a um problema para ilustrar essa situação. E o problema é esse daqui, ó. André tem um saco de balas com 235 balas e deu 53 balas para seu amigo. Então, com quantas balas André ficou? Então, o que esse problema aqui está falando é que André tinha 235 balas. Então, com quanto ele ficou depois que ele tirou 53 balas, ok? Para seu amigo. Então, a operação aqui desse problema se trata de uma operação de subtração, certo? Ele quer saber com quantas balas ele ficou depois que tirou 53. Então, a solução dele será o resultado dessa operação aqui. E para resolver essa operação, a gente vai recorrer ao algoritmo da subtração, certo? Que é você colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, certo? No caso aqui, em 235 a gente tem unidade, dezena e centena. E no 53 a gente tem unidade e a dezena, certo? Então, colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, vai ficar assim. 235 e aqui 53, certo? Pronto, e aí a gente tem aqui, né? A ordem das unidades, está aqui o 5 e o 3. A ordem das dezenas, está aqui o 3 e o 5. E a ordem das centenas. No caso só tem o 2, né? Aqui não tem nenhum algarismo. Aí ou você pode colocar 0, que tanto faz, certo? Ou pode deixar sem nada mesmo, porque 0 e nada seria a mesma coisa, certo? Então esse 0 aqui não tem importância, tanto faz você colocar ou não, ok? Agora sim, por que a gente coloca, né, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena? Para a gente responder isso daí, a gente vai recorrer à ilustração da aula passada, que a gente falou de sistema de numeração decimal. E falando do sistema de numeração decimal, a gente utilizou balas para fazer as contagens, não foi? Para a gente ver as ordens das unidades, dezena e centena. Para a gente ver como é que funcionava o sistema decimal, não foi? Então a gente vai recorrer a essa mesma ilustração, ok? Já que aqui o problema está falando de balas, então a gente vai usar o mesmo sistema da aula passada. Certo? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem as unidades, né? Que é cada bala. Então, quantas balas a gente tem aqui? A gente tem 5 balas, certo? Então, a gente tem 5 unidades. E aqui, cada retângulo azul desse daqui tem 10 balas dentro. Isso quer dizer que cada retângulo azul representa uma dezena. Então, a gente tem o que aqui? 3 dezenas, certo? Porque cada dezena é um conjunto de 10 unidades. Então, a gente tem aqui 3 dezenas. Que contando em unidades seria a mesma coisa que 30. Então, a gente tem 30 unidades aqui, certo? De balas. E aqui, cada retângulo verde desse daqui tem 10 dezenas. Ou seja, isso daqui é um grupo de 10 dezenas. Cada retângulo verde desse daqui. Então, se aqui tem 10 dezenas e um conjunto de 10 dezenas equivale a uma centena, então cada retângulo desse daqui é uma centena. Ou seja, tem 100 unidades aqui, 100 balas cada uma, certo? Então, o que a gente tem aqui são duas centenas, certo? Que é cada retângulo desse daqui, cada retângulo verde, né? Tudo que tem dentro aqui é uma centena cada uma delas. Pronto, então, o número que a gente tem aqui é o quê? 235, certo? Ou seja, duas centenas, 3 dezenas e 5 unidades. Pronto, agora a nossa missão é retirar 53 balas, ou seja, 5 dezenas e 3 unidades. Está aqui, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, começando pelas unidades. Vamos tirar 3 unidades, então, dessas 235 balas, certo? Vamos tirar 3 unidades. Pronto, tiramos 3 unidades. Quantas ficaram? Ficaram 2, certo?
Agora, a gente tem que tirar as 5 dezenas dessas 232 balas, certo? Que ficaram aqui. Agora a gente tem que tirar 5 dezenas. Mas, o que você observa aqui? Quantas dezenas a gente tem? A gente só tem 3 dezenas, certo? 1, 2, 3, tá vendo? Pronto, e agora, como é que a gente faz, né? Então, o que a gente tem que fazer é tirar dezenas daqui das centenas. Mas, para isso, a gente precisa pegar uma centena dessa daqui e transformar em dezenas, certo? Então, o que a gente tem aqui em uma centena são 10 dezenas, ok? Então, só o que resta é a gente pegar, e, além de tirar as 3 dezenas aqui da casa das dezenas, a gente tirar dezenas daqui também das centenas. Mas como eu disse, né? Primeiro vamos transformar aí essa centena em dezenas, certo? Para que depois a gente possa subtrair as dezenas que a gente precisa. Certo? Então vamos transformar. Pronto, tá vendo aí? Agora quantas dezenas a gente tem? Bem, se cada centena tem 10 dezenas, então foi acrescentado aqui 10 dezenas. Então o que a gente tem aqui são 13 dezenas ao todo, certo? Veja só, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto, a gente tem 13 dezenas, então, nesse caso. Muito bem, agora a gente consegue retirar as 5 dezenas que a gente precisa, né? Antes só tinha 3, não conseguia. Agora que a gente pegou as dezenas lá da centena, a gente pegou uma centena e transformou em dezenas, agora a gente consegue retirar as 5 dezenas daqui. Certo? Então vamos retirar as 5 dezenas e ver como é que fica. Pronto, tá vendo aí? Olha só, a gente retirou aqui as 5 dezenas que a gente precisava retirar, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, então quantas dezenas ficaram? A gente sabe que não é mais 13, né? Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, então agora a gente tem aqui 8 dezenas, certo? Pronto, e aqui na casa das centenas, a gente não tem mais 2 centenas, né? Agora a gente só tem uma centena. Pronto, como a gente já retirou os 53, né? As nossas 53 balas, então o resultado vai ser isso aqui, 182. Certo? Mas o que a gente quer fazer? A gente quer fazer nessa forma aqui de algoritmo, certo? Que a gente não vai ficar sempre fazendo assim com desenhos e balas, né? Ilustrado não, a gente precisa fazer dessa forma de algoritmo. Mas o que a gente vai fazer é praticamente a mesma coisa. Vamos só voltar aqui para a gente ir acompanhando, certo? Olha só, aqui a gente tinha 5, não era? 5, tá aqui os 5, a gente tirou 3. Aí como foi que ficou? Vamos ver, ó. Pronto, tirou 3, ficou o quê? 2, não foi? Pronto, da mesma forma, a gente tem 5 unidades, tirando 3 vai ficar igual a 2. Ok? Pronto. Aí depois a gente precisou tirar 5 dezenas de 3. Mas como não podia, o que foi que a gente fez? A gente pegou e transformou uma centena em dezenas. Que aí ficou 13 dezenas, não foi? Como cada centena tem 10 dezenas, e a gente somou com as dezenas que já tinha aqui, então ficou 13 dezenas. E aqui ficou só uma centena, não foi? Pronto, então é isso que a gente vai fazer. Aqui, ó, no 3, como não dá para tirar 5 de 3, a gente vai pegar uma centena daqui e vai transformar em dezenas. Então, no caso, vamos pegar uma centena, aqui só vai ficar uma centena, então. E transformando, então, uma centena em dezenas, seria 10 dezenas. E 10 mais 3, fazer 13 dezenas, certo? Pronto. Aí, tirando agora 5 de 13, quanto é? Vai ser 8, né? Porque se você pegar e tirar 13 menos 5, vai ser igual a 8, ok? Que aí foi o que aconteceu aqui, certo? Nas balas aqui. Tirando 5 de 13, fica 8, certo? Pronto. E aqui, como só tem uma centena, certo? Como aqui a gente só tem uma centena, então é só repetir aqui, já que não tem nenhuma centena aqui para a gente tirar dessa centena, né? Então a gente só repete aqui. Pronto, e o resultado vai ser 182. Aí para dar mais um exemplo, a gente vai ver aqui mais uma situação, certo? Agora vamos ver aqui essa situação 4.
Alex, né, que somou todas aquelas despesas de água, de luz, de aluguel, ele ainda precisa saber quanto sobra do seu salário depois que ele pagar as contas de aluguel e energia, de água, aluguel e energia, certo? Então, sabendo que ele ganha R$ 1.200 no mês, letra A, quanto sobra de seu salário depois de pagar essas despesas? E a letra B, sabendo que ele gasta 150 com alimentação por mês, quanto sobra? Ok, então vamos lá. A primeira coisa que ele quer saber aqui na questão é quanto vai sobrar do salário dele depois que pagar a água, aluguel e a energia. Que a gente viu lá na situação 3 que essas despesas juntas somam R$ 577, ok? Então, se soma 577, sabendo que ele ganha 1.200, então quanto vai sobrar? Então, o que ele quer saber aqui, primeiro, né? Ele quer saber quanto vai sobrar do salário. Depois que ele tirar desses 1.200, esses R$ 577. Ok? Então, qual é a operação que a gente tem que fazer aí? Seria pegar esses 1.200 menos esses 577. Pronto. Aí o resultado dessa operação é que vai ser o que ele quer, vai ser a sobra do salário dele, certo? Então vamos ver aqui. Vamos fazer então aqui essa conta através do algoritmo da subtração, certo? Então, da mesma forma que a adição, a gente tem que colocar ordem embaixo de ordem, ou seja, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, certo? Então, vamos colocar aqui 1.200 reais e aqui 577. Olha só, uma primeira observação. Primeiro, a gente só pode tirar um número menor de um maior, certo? Então, primeiro vem o número maior, aí depois vem a gente subtrai o número menor, certo? Então, a gente só tira um número menor de um maior, no caso dos números naturais, ok? Até existe você tirar um número maior de um menor, só que aí já entra em outro tipo de número, que vocês ainda não viram, vão ver lá na frente, mas não é o nosso caso agora. Então, no caso dos números naturais, você só pode apenas pegar um número maior e subtrair dele um número menor, certo? Então, fazendo então essa conta aqui, a gente tem aqui unidade, né? Dezena, centena e unidade de milhar. Ok. Então, o que a gente tem aqui, ó? 0 menos 7. Olha, a gente acabou de ver que não dá para tirar um número maior de um menor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar transformar a dezena em unidade. Só que a dezena também está vazia. Então, não tem como você tirar uma dezena de 0, não é? Então, a gente vai agora para a próxima ordem, que no caso são as centenas. Então, a gente tem aqui duas centenas. Então, vamos transformar primeiro essas duas centenas em dezenas. Então, quantas dezenas é uma centena? A gente viu lá na aula passada que uma centena é igual a 10 dezenas, né? Inclusive, na aula passada não, nessa mesma aula a gente viu que uma centena é igual a 10 dezenas. Uma centena é igual a 10 dezenas. Ok? Então, uma centena é igual a 10 dezenas. Então, eu posso pegar aqui, tirar uma centena e 10 dezenas. Então, eu vou tirar aqui, certo? Vou cortar o 2, vou colocar um aqui só para lembrar de que foi retirado uma centena aqui da casa das centenas e vou colocar aqui. Pronto. Então, a gente tem aqui 10 dezenas. Pronto. Aí, lembra de o que a gente queria fazer? Era tirar unidades de dezenas. Agora, a gente já tem 10 dezenas aqui. Então, a gente precisava aqui de transformar pelo menos uma dezena em unidades. Quantas unidades é uma dezena? A gente viu aqui uma dezena
são 10 unidades. Pronto, se uma dezena são 10 unidades, e eu pegar aqui, então, uma dezena e transformar em unidade, o que vai acontecer? Olha, eu vou ter 9 dezenas e aqui 10 unidades. Pronto, pronto. Eu já peguei uma dezena e transformei em unidades. Eu sei que uma dezena é igual a 10 unidades, então vou pegar essas 10 unidades agora e subtrair 7 dela. Certo? Então, a gente tem o que aqui? Ó? 7 menos 10 vai ser igual a 3. Pronto, então a gente tem o que aqui? 3 unidades. Certo? Aí, veja só. Agora, o que a gente tem aqui são 9 dezenas, né? Que a gente tinha tirado. Tinha primeiro pegado uma centena transformada em dezenas. Aí, depois dessas dezenas, a gente pegou uma dezena, transformou em unidade. Certo? Aí, conseguimos subtrair na casa das unidades. Agora, a gente vai pegar aqui o que sobrou, né? Que são as 9 dezenas. E tirar 7 dezenas. Então, 9 dezenas menos 7 dezenas vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. 2 dezenas. Pronto, então, agora o que a gente tem aqui, ó? Gente, antes tinha um 2 aqui na casa das centenas, agora a gente só tem uma centena. E a gente precisa tirar 5 centenas dessa uma centena. Como isso não tem como, né? Então, a gente vai pegar aqui da casa das unidades de milhar, certo? Vai pegar uma unidade de milhar, que no caso vai ficar 0, e vamos transformar em centenas. Então, uma unidade de milhar é igual a 10 centenas. Okay? Então, uma unidade de milhar é igual a 10 centenas. Então, veja só, o que a gente tem aqui, então? Uma centena. Então, a gente vai pegar as 10 centenas, que a gente pegou da unidade de milhar, certo? E vai somar com essa centena aqui. Então, a gente vai ter o quê? 11 centenas. Então, 11 centenas menos 5 é igual a quanto? É igual a 6. Certo? Como aqui na unidade de milhar tem 0, não precisa colocar 0. Se quiser, pode colocar, mas não precisa, certo? É um 0 à esquerda na parte inteira, então não tem problema se deixar 100. Então, o resultado de tudo vai ser o quê? 623. Então, a gente tem que o que vai sobrar do salário de Alex vai ser 623 reais. Pronto, agora a letra B aqui, ó. Sabendo que ele gasta 150 reais com alimentação por mês, quanto sobra, então, do salário dele, né? Então, a gente pode pegar o que aqui? Esses 623 e tirar os 150. Certo? Já que é mais uma despesa, né? Aqui você tem a sobra do salário de Alex e aqui mais uma despesa. Então, você vai retirar aí mais... Você vai retirar 150. Então, veja só, como é que vai ficar aqui, ó? A gente tem 3 unidades, tirando 0 unidades. Vai ficar 3, né? Continua 3. Se você tem 3 e não tira nada, né? Tira 0, então continua do mesmo jeito. E aqui você tem 2 dezenas menos 5 dezenas. Como não dá para tirar 5 dezenas de 2, né? Já que 2 é menor, a gente vai pegar aqui uma centena da frente. Certo? Então, tirando uma centena aqui de 6, vai ficar 5 centenas. Então, transformando uma centena em dezena, eu vou ter 10 dezenas. Como 10 mais 2 vai ser igual a 12, vou só acrescentar 1 aqui. Ok? Então, vai ficar 12. 12 dezenas menos 5. Ok? Então, 12 dezenas menos 5 dezenas vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 7. 7 dezenas. Certo? Agora, as 5 centenas que sobrou menos uma centena, isso é igual a quanto? Isso é igual a 4. Então, 4 centenas. Então, a gente tem o que sobra aqui é 473, certo? Então, a gente pode colocar aqui que vai sobrar, sobra
R$ 473, certo? Pronto, aqui indica apenas os centavos, ok? Ó, só uma observação, ponto e vírgula são coisas diferentes, ok? Se eu tiver aqui 1287, aqui eu posso colocar um ponto, certo? Porque ele vai separar a classe das unidades simples da classe de milhar, certo? Aí se eu colocar uma vírgula aqui, essa vírgula só está separando apenas a parte decimal da parte inteira, ok? São coisas diferentes, têm funções diferentes, certo? Isso é só observação. Então, quando eu coloco aqui, quando se trata de reais, essa parte aqui que vem à direita da vírgula, se trata de centavos, ok? Agora, do mesmo jeito que a gente viu lá na soma, vamos ver agora a nomenclatura da expressão que envolve a subtração. Certo? No caso, a gente tem aqui 3.827 menos 723, certo? É só um exemplo. Aí dá 3.104. Então, esse primeiro termo aqui, a gente chama de minuendo, certo? Então, essa parte a gente chama de minuendo, é o número a ser diminuído. É o número da qual será subtraído uma quantidade, certo? Uma outra quantidade. Então, esse segundo termo aqui, a gente chama de subtraendo, certo? Que esta parte é chamada de subtraendo, que é a parte que será subtraída do minuendo. Ou seja, você vai subtrair essa quantidade aqui do minuendo, certo? Desse número aqui que está na frente. E essa parte aqui que está do lado direito da igualdade, a gente chama de resto ou diferença, certo? Que é o resultado da subtração. Agora vamos ver aqui a condição de existência da subtração dos números naturais. Então, para que a subtração dos números naturais exista, é necessário que o minuendo seja maior ou igual ao subtraendo. Que era o que eu havia falado. Havia falado anteriormente. O minuendo, que é essa parte aqui, ó, ele tem que ser maior, certo? Que o subtraendo, que é essa parte aqui. Então, veja que o minuendo tem que ser maior que o subtraendo, certo? Tem que ser maior que esse aqui. Porque você não poderia fazer aqui ao contrário, né? 723 menos 3.827. Se você fizer isso, se você fizer na calculadora, por exemplo, ele vai dar isso daqui. 3104. Vai ter um sinal de menos aqui na frente. Esse número com esse sinal de menos na frente, ele é diferente desse daqui, certo? Eles não são a mesma coisa. Então, esse número 3104 com esse sinalzinho de menos aqui na frente, ele é diferente de 3104 sem o sinal na frente. Esse número aqui, que tem um sinal de menos na frente, a gente chama ele de números negativos. Vocês vão estudar sobre números negativos depois, aí, bem mais à frente. Certo? Mas fiquem cientes de que isso daqui são coisas diferentes, certo? O número que tem um sinalzinho de menos, ele é diferente desse que não tem um sinalzinho de menos aqui. Então, quando se trata de números naturais, agora para o nosso estudo, vocês não podem colocar aqui dessa forma aqui, né? Um menor na frente de um maior, certo? Um menor à esquerda do sinal de menos e o maior à direita do sinal de menos, certo? Então, isso daqui não pode, ok? E aí, voltando aqui, ó. Resumindo, o minuendo tem que ser maior que ou igual, certo? Esse sinal aqui, ele quer dizer que é maior que ou igual, certo? Maior que ou igual ao subtraendo, ok? Aqui, ó, existem dois sinais aqui, que são esse daqui, certo?
Só falando um pouco desses sinais aqui de comparação. Você tem esse sinal aqui que quer dizer maior que. Certo? Aí se ele tiver aqui um outro traço bem aqui, ele quer dizer maior que ou igual. Ok? Se ele tiver 100, é só maior que. Se ele tiver com esse daí, é maior que ou igual. E também tem esse outro sinal aqui, ó, que quer dizer que é menor que. E se ele tiver com um tracinho aqui embaixo, ele é menor que ou igual. Certo? Então, se tivesse aqui, ó, subtraindo, diminuindo. Como o subtraindo tem que ser menor que o minuendo, então, nesse caso, eu usaria isso daqui, ó. Subtraindo tem que ser menor igual ao minuendo, certo? Então, essas duas formas aqui, tá? Qualquer uma dessas duas, certo? Essa de cima ou essa de baixo, então todas as duas estão corretas. Agora vamos mais adiante, né? Vamos ver aqui umas observações. Então, a primeira observação, né? Que é uma pergunta. Seria a subtração comutativa, assim como a adição? A gente viu que na soma, você pode trocar a ordem das parcelas, né? Por exemplo, 5 mais 4 é a mesma coisa que 4 mais 5. Certo? 186 é a mesma, mais 37 é a mesma coisa que 37 mais 186. Ok? Então, isso daqui se refere à propriedade comutativa da adição. Que quando eu troco a ordem das parcelas, né? Que aqui cada termo, esse daqui é uma parcela. Quando eu trocar a ordem das parcelas, o resultado não se altera. Nesse caso aqui, seria 223, certo? 186 mais 37 é 223. E 37 mais 186 vai ser 223, certo? Eu posso trocar a ordem das parcelas que o resultado não se altera. Então, no caso, a subtração seria do mesmo jeito? A gente viu anteriormente, né, que no caso, a gente tem aqui 5 menos 4, né, só uma operação simples. Vai ser 1. Mas se você fizer 4 menos 5, eu disse que o resultado ele teria que ter um sinal de menos na frente. Certo? Se você pegar um menor e tirar um maior de um menor, o sinal vai ter que ser negativo. Vai ser um sinal de menos na frente de um número, certo? Da resposta. Quando você faz na calculadora, talvez esse sinal de menos aqui, ele fique lá no cantinho da tela, certo? Ele está indicando que o sinal é negativo. Certo? Tem um sinalzinho de menos na frente do número. E esse número aqui, com o sinalzinho de menos, ele é diferente desse daqui, certo? Portanto, a subtração ela não é comutativa, porque os resultados eles são resultados diferentes, certo? Apesar de parecerem assim, serem parecidos, mas eles são diferentes. Quando ele tem esse sinalzinho de menos, ele já é um número diferente aqui desse que não tem o sinalzinho de menos, certo? São coisas diferentes. Aí a letra B aqui, ó. E quanto à associatividade, seria a subtração associativa como adição? O que foi que a gente viu, né? Que na adição, se você tiver aqui 5 mais 4 mais 6, por exemplo, você pode fazer 5 mais 4 vai ser 9. Aí 9 mais 6 vai ser igual a 15. Aí você pode somar as outras parcelas sem ser essas primeiras, né? Se a gente tiver aqui 5 mais 4 mais 6 e eu resolver somar essas duas últimas, aqui vai ser 10, certo? Eu posso fazer isso. Então 5 mais 10 vai ser igual a 15. Certo? Eu posso fazer, então eu posso somar tanto as
ir na ordem, né, das primeiras para as últimas, ou eu posso pegar aqui das últimas para as primeiras, certo? Que o resultado vai ser a mesma, certo? Não importa a ordem das operações, que o resultado vai ser sempre o mesmo, no caso da soma. Então a subtração também seria do mesmo jeito. Nesse caso aqui, ó, que se refere à situação 4, certo? Vamos relembrar aqui como foi a situação 4. Então, na situação 4, o que a gente tinha? Primeiro, a gente viu quanto sobrava do salário de Alex, né? Depois que ele tirasse as despesas de água, aluguel e energia. Então, depois que ele tirasse a despesa de água, aluguel e energia, que era 577, quanto ia sobrar? Ia sobrar 623. E como o salário dele era 1.200, ao tirar 577 de 1.200, sobraria 623. Aí depois, né, a gente sabendo que ele gastava R$ 150 de alimentação por mês, a gente tirou 150 de 623. Já que 623 era o que sobrava, né? E 150 era mais uma despesa. Então, a gente teria que tirar 150 de 623 para ver quanto é que sobrava do salário dele. Que a gente viu aqui que sobrava quanto? R$ 473. Então, basicamente, a conta que a gente fez aqui nessa letra B foi o seguinte. Foi 1.200 menos 577 menos os 150. Certo? Ó, a gente pegou aqui o salário dele, tirou a primeira despesa, certo? Que aqui seria a água, a energia e aluguel. E esse 150 se refere à alimentação. Ok? Então, basicamente, o que a gente fez foi isso. Pegou o salário dele, tirou essas despesas aqui de água, energia e aluguel. E depois tiramos a alimentação. Ok? Pronto, aí basicamente é isso o que tem lá da pergunta daquela observação. Vamos ver lá. Pronto, o que a gente tem aqui é o salário, né? Olha só, 1.200, que se refere ao salário. 577, que são as despesas da água, energia e aluguel. Beleza. Energia e aluguel. E aqui os 150 da alimentação. Ok? Então, a gente viu que isso daqui vai ser igual a quanto? É igual a 473, né? A gente faz essa conta aqui, a gente já fez essa conta, deu 473. Então, a gente viu que isso daqui deu 473, certo? Pronto. Aí, nesse caso, seria a subtração associativa, ou seja, eu poderia pegar e realizar essas duas últimas operações e depois, com o resultado, fazer a subtração de 1.200 com o resultado aqui dessa operação. Será que eu poderia fazer isso? Vamos ver, ó. 1.200 menos 577 menos 150. Então, fazendo aqui, realizando primeiro essa última operação aqui, o que é que eu vou ter? 577
menos 150. 7 tirando 0, né? Se eu tirar 0 de 7, vai ser 7. Vai continuar 7. Se eu tirar 5 de 7, será 2. Se eu tirar 5 de 1, vai ser 4. Então, vai ser 427. Então, eu sei que o resultado aqui vai dar 427. Agora, vamos tirar aqui 1.200. 1.200 menos 427. Isso é igual a quanto? Olha só, 1.200 menos 427. Aqui tem 0 unidades, eu preciso pegar então uma dezena. Como na dezena também é 0, então eu vou pegar uma centena. Então aqui eu vou pegar uma centena, né? Então aqui vai ficar 1, porque 2 menos uma centena vai ser 1. Então eu deixo esse 1 aqui, certo? E como uma centena é igual a 10 dezenas, e aqui eu tenho 0 dezena, então 10 menos 0 vai ser 10, né? Vou colocar 1 aqui na frente, certo? Aí já fica 10 aqui. Mas o que a gente queria era que fazer a operação nas unidades. Então a gente ia pegar uma dezena emprestado. Como aqui agora já tem 10, né? 10 dezenas. Eu vou pegar agora uma dezena daqui. Então vai ficar 9 dezenas. Como uma dezena é igual a 10 unidades, então aqui vai ficar agora 10 unidades. Como aqui tinha 0, só vou acrescentar 1 aqui na frente, certo? Que já representa as 10 unidades. Então 10 menos 7 vai ser 3. 9 menos 2 vai ser 7. 1 menos 4, como não dá, né, para fazer, porque em cima aqui teria que ser maior, né? Então a gente vai pegar uma unidade de milhar. Então, pegando uma unidade de milhar e transformando em centena, a gente tem que 10 centenas é igual a uma unidade de milhar. Então, como aqui a gente só tem uma centena, e eu pegar 10 centenas, que é uma unidade de milhar, se eu pegar 10 mais 1, vai ser igual a 11, né? E aqui não vai ficar nenhuma unidade de milhar, porque aqui já só tem 1, então vai ser 0. Pronto, então a gente tem aqui 11 centenas menos 4 centenas, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 7. Pronto, e aqui tem 0 unidade de milhar, vai ser 0. Pronto, o resultado seria isso aqui, 773. Aí veja só, o resultado aqui, 773, é diferente de 473. Né? Veja então que os resultados são diferentes. Então, a subtração ela não pode ser associativa, certo? Porque a ordem dos seus termos vai alterar no resultado.